Seguimos aqui. Eu quero que a gente comece, Carla, num formato de cronologia do tempo, tá? Então, é o seguinte: eu quero que as pessoas entendam o antes teu do digital e o pós, quando tu entra ali, e o durante até o momento atual, tá? Então, a primeira questão aqui que eu quero que tu me traga, como é que tu entrou no digital e o que tu fazia antes desse digital? O ano, traz por cronologia de tempo, tá? Ah, eu nunca fui uma pessoa muito ligada no digital. Eu entrei mais tarde, depois depois dessa explosão de ganhar dinheiro no digital. Eu via muita coisa surgindo e eu nunca confiei muito nisso. E aí eu vivia na França em 2023 e eu trabalhava com papelaria personalizada. Mais precisamente, eu fazia topo de bolo. Eu não trabalhava fora lá, porque eu tinha uma bebê e isso não me permitia estar fora de casa. E aí eu vi um anúncio no YouTube falando a respeito de dropshipping. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu não conhecia. Assisti uma live de lançamento das pessoas que falavam a respeito disso e eles tinham uma promessa muito forte e me convenceram. Era um investimento baixo na época, e eu falei, bom, eu vou tentar, né? Eu preciso fazer alguma coisa, porque o que eu ganhava, eu trabalhava demais, porque era algo muito elaborado, e eu não ganhava nem 150 euros por mês. Era só um complemento mesmo. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, é um curso muito mal feito, muito mal estruturado. Eu não tinha habilidade nenhuma com nenhuma ferramenta. O máximo que eu fazia é mexer no Canva e bem mais ou menos. Então, assim, eu fiquei muito perdida, mas eu entrei decidida que eu ia aprender. Comecei a buscar informação fora e eles focavam muito em vender através do tráfego pago. Montei minha loja na época, eu fiquei de setembro até novembro tentando montar uma loja. Eu trabalho com a plataforma Shopify e até que eu consegui montar a loja. Na época eu montei uma loja de brinquedos. E aí eles ensinavam a vender com o tráfego pago. Comecei a estudar o tráfego pago em novembro e comecei a praticar na minha loja. Comecei a vender, mas eu não me, eu não gostei muito do tráfego pago. Foi uma experiência assim que me causava muita ansiedade. Eu não tinha muito dinheiro para investir na época, então toda a campanha que eu lançava eu ficava com medo de acabar o meu dinheiro e eu não ter venda o suficiente. Então foi algo assim, foi bem, não foi uma experiência boa. Apesar de eu estar vendendo, eu não foi algo que eu consegui gostar de fazer. E eu fiquei de novembro até fevereiro trabalhando nesse formato. Mas eu não me conformava que a única forma de vender seria essa. Eu falava, não é possível isso, eu só depender do tráfego pago. E aí, quando foi em março, a professora desse curso que eu fazia, ela levou alguém para fazer uma live, alguém daqui do Brasil, e trabalha com dropshipping também, mas ele falou a respeito de SEO. E eu nunca tinha ouvido falar de SEO, eu nem sabia o que era isso. E ele fez 2 horas de live falando a respeito do SEO na estrutura dele, e eu fiquei assim, terrivelmente apaixonada pela possibilidade de vender através do Google e sem gastar com nada. E eu lembro que eu fiquei tão fascinada com aquela live que eu assisti aquela live de manhã e à noite, foram 2 horas e meia de live, e à noite eu assisti de novo. Porque eu queria entender aquilo, porque ele falava de H1, falava de H2, falava de metatítulo, e eu, meu Deus, que é isso que ele tá falando? E eu lembro que eu fui no Google depois pesquisar que raio de H que é esse que ele tá falando, e comecei a tentar entender. No dia seguinte eu achei o Instagram dele, procurei ele, e ele tinha uma mentoria de dropshipping. E aí eu entrei na mentoria dele. Tinha um dinheiro lá guardado, que a gente estava usando para outra coisa, mas eu foi assim a luz no fim do túnel. Se eu não tivesse encontrado uma possibilidade no SEO, eu teria fechado a minha loja. Eu teria desistido do dropshipping ali. E aí eu entrei na mentoria dele
E só que o foco dele é escala no tráfego pago. O SEO que ele ensina é um SEO muito básico. É aquele, não é nem o arroz com feijão, né? É só o temperinho do arroz. Só que aquilo já me fez ver possibilidades de trabalho. Então, com o pouquinho que eu aprendi ali, eu descobri que o nicho que eu tinha escolhido era um nicho que não tinha como eu ranquear no Google através daquilo. Eu joguei aquela loja no lixo, achei um outro nicho bem legal na França, que meu nicho é um nicho de relógios, e montei outra loja. E eu fiquei de maio a junho montando outra loja. E quando eu montei, ele me orientou, Maio a junho de 2024. já de 2024. Então, só Porque eu entrei na, recapitulando, desculpa, pode concluir. Maio a junho, eu entrei na mentoria dele em março de 2024. Comecei a tá? estudar, em maio eu comecei a montar a loja, porque eu comecei a entender o que eu tinha que fazer para ter uma loja que poderia vender através do Google. Tá. Então, só para contextualizar, pessoal, para vocês entenderem, ela entra na loucura de sair do topo de bolo para fazer aqueles negocinhos que bota em cima do bolo, né? E se joga de cabeça no digital, isso no final de 2023, e decide que dropshipping é um caminho. Só que o grande erro foi o cara do dropshipping que apresentou a primeira vez sequer falou de outras fontes de aquisição de tráfego. Só foi falar de anúncio pago, anúncio pago, anúncio pago. Beleza, até aí é um resultado que vem mais rápido, ok, né? Dá para se entender desse lado, mas se ele tivesse passado isso antes, talvez tu teria ido por um caminho, até dado um resultado melhor com a tua loja. Ou seja, dali até final de setembro de 2023 até junho de 2024, tu estava se arrebentando tentando fazer o dropshipping funcionar. Beleza, paramos então em 2024, junho, maio, junho, e aí tu começou a entender um pouco mais do SEO ali. Segue, tu mudou o que tu fez ali de uma loja para outra, qual foi essa lógica aí? Só que no meio disso tudo eu continuei fazendo topo de bolo, porque até então eu não estava ganhando dinheiro com o digital. Eu continuava fazendo topo de bolo. Mas Entendi. aí eu passei a acordar 1h30 mais cedo. Eu acordava naquele frio de -8 às 5 da manhã para eu conseguir estudar das 5 às 7h30 antes dos meus filhos acordarem. Um detalhe, quantos filhos tu tens hoje? Dois. Um Dois. menino de 9 e uma menina de 4. Hoje Tá, eles têm essa idade. maravilha. Tá, E segue lá. aí, descartei tudo que eu tinha aprendido no começo, comecei a estudar a metodologia de estrutura de loja dele, que é sempre baseado em pesquisa de demanda, e fui montando a minha loja. E aí ele me aconselhou, Carla, começa a montar sua loja, instala sua loja no Google Search Console e você vai montar sua loja com ela aberta. Deixa sua loja destravada, porque você vai ver que a qualquer momento vai começar a cair venda. Só que aí parece conversa fiada, né? Que eu falo, como que assim, eu monto a loja hoje e daqui a pouco tá caindo venda. Mas enfim, paguei pra ver. E fui montando a minha loja. Fui colocando muito produto na minha loja porque eu queria uma loja muito completa. Quando Segmento, foi em julho, o eu tive a segmento, minha primeira. Hum? qual que era o segmento dessa loja? Relógios femininos e masculinos. Tá, beleza. Quando foi em julho, eu tive a primeira venda vinda através do SEO. E aí ali eu falei, bom, tô certa, então é esse o caminho. Quando eu tive essa primeira venda, eu já tinha terminado de montar minha loja. Já tinha uma quantidade, eu já tinha colocado de 80 e poucos produtos, mais ou menos, na minha loja. Então ela já estava bem cheia. Nesse processo, quando foi em julho, eu comentei, porque assim, de tanto montar e desmontar a loja, eu dominei a Shopify. Porque eu falei, já sei montar, desmontar, porque, gente, eu fiz e refiz muitas vezes a mesma coisa. E aí, quando foi em julho, no grupo que eu ainda participava do primeiro curso, eu comentei lá que se alguém precisasse de serviço de montagem de loja, que eu estava fazendo. Mas eu nunca tinha feito, só tinha feito a minha. E aí, no mesmo dia, 4 pessoas vieram me procurar. Nossa, E aí eu comecei a montar a loja. Só que até então eu não montava com SEO, porque eu estava aprendendo ainda. Então era um serviço que eu não vendia. E aí eu comecei a montar a loja. Quando foi em setembro, e a minha loja vendeu um relógio em julho, 2 relógios em agosto.
dois relógios em setembro. Tá, então Falei, já tá se vamos. pagando pelo menos. Perfeito. Vamos só colocar um ponto importante aí. Então, na teoria, julho tu validou que SEO funciona. Funcionava. Uhum. Tá. E agosto tu foi revalidando isso de novo. Opa, vendeu mais, então significa que tá. Só que até então, a pergunta que fica é, nesse exato momento, tu já tinha noção de como. Olha só, gente, nós estamos falando de 2024, julho. Quando tu vendeu, tu já tinha noção desses posicionamentos? Por que que vendeu? A tua loja vendeu porque tua palavra estava bem posicionada na sétima, oitava? Ou tu tinha essa visão ou tu nem sabia? Eu tinha a minha loja instalada no Google Search Console. Eu olhava muito, porque eu sou muito curiosa com as coisas que eu faço. Eu gosto de entender que eu estou fazendo. Eu olhava, mas muita coisa eu não entendia. Mas eu pensei, eu vou olhar tanto isso aqui que um dia eu vou entender. E eu sempre estava olhando. Mas eu não tinha uma noção ainda exatamente, de como analisar isso, como que eu poderia usar esses dados ao meu favor. E aí comecei a montar essas lojas e aí vendi dois em agosto, vendi dois em setembro. Aí eu pensei, falei, bom, eu preciso agora me aprofundar no SEO, porque eu já tô vendo que tá dando certo. Só que eu preciso entender melhor o que eu tô fazendo e me aprofundar nesse assunto, porque além de eu conseguir aumentar as vendas da minha loja, eu vou também conseguir melhorar essas montagens de loja que eu comecei a oferecer. E aí eu comecei a pesquisar conteúdo no YouTube. E aí eu encontrei o canal da Escola de SEO. E comecei a consumir muito conteúdo ali. Só que como eu vinha do dropshipping e de um SEO muito raso, um monte de coisa que você falava eu não entendia. Não entendi vídeo de backlink, não entendi nada. Fui vendo muita coisa ali e vendo você sempre mostrar no WordPress e eu não entendia nada, porque a única plataforma que eu tinha tido contato era com Shopify. Eu falei, um dia eu vou tanto ver que eu vou entender. Então eu preciso assistir, porque um dia isso vai me soar familiar. E aí e fui consumindo conteúdo no YouTube e até então eu não aplicava nada na minha loja porque eu tinha medo de aplicar sem estar entendendo. Quando foi em novembro, eu entrei em contato com o suporte de vocês, porque eu vi que tinha o curso da agência. Minha agência de E aí SEO foi curso. Uhum. falei, eu vou fazer esse curso, porque eu já tinha determinado que eu queria ganhar dinheiro com SEO. Porque foi algo que eu me senti muito confortável em fazer. Eu vi que era real, que acontecia, mas eu precisava estudar. E aí a pessoa que me atendeu comentou a respeito do curso de SEO com IA, que falou que o curso já estava, sendo finalizado e que ia ter o lançamento dele em dezembro. Aí eu aguardei. Quando foi em dezembro, eu assisti a live de lançamento e fui uma das primeiras a comprar o curso. Ganhei, inclusive, o curso de vendas, né? Fui uma das. Tava Fiz o afiada, Pix ali então. assim, muito rápido e comprei. Tem que ser entendendo, tem que estar dentro dos primeiros 30 segundos, senão até menos. Foi Tá, muito agora rápido. um ponto. Beleza. Dezembro de 2024, tu entra no curso e a partir desse momento, falando em loja de relógio. Então, a cronologia do. Gente, olha o processo de como é importante você se aprofundar numa ferramenta de tanto testar, de tanto testar. Naquele momento, tu já tinha feito outras lojas, ou seja, tu ganhou dinheiro com outras lojas virtuais que tu fez para terceiros, né, de dropshipping, Uhum. dentro da Shopify, que onde foi tu se especializou, digamos assim, mais, porque fez três, quatro vezes, montou e aprendeu melhor aquela ferramenta. Então, ou seja, ganhou-se uma habilidade importante ali naquele processo e, na sequência, até dezembro de 2024, o que que era a média de venda da loja de relógios, assim, falando em reais? Tu tem lembrança? Pouquíssima coisa. Eu não vendi, até dezembro eu não vendi mais que dois relógios. Dois mensais. É. E aí, cada relógio eu tenho de 30 a 40 euros de lucro, mais ou menos, dá uns 200 e poucos reais em cada relógio. Aí, até Tá, então, o que eu estava ganhando mais ali era das lojas que eu pegava para montar. Só que o povo do entendi. dropshipping é um povo que não está muito disposto a investir em montagem de loja, ou a pessoa também não tem o dinheiro, né, para investir. Então, eu fazia assim, vendia praticamente de graça porque eu precisava de dinheiro. A gente tinha acabado de voltar para o Brasil, a gente voltou cada um com uma mala na mão.
A gente teve que comprar tudo novamente. Então, assim, a gente começou nossa vida do zero. Eu precisava ganhar dinheiro. Então, fazia o trabalho praticamente de graça. Mas fui praticando. Pessoal, um ponto para deixar claro, tá? Isso é uma recomendação do curso. Quem é aluno sabe que fazer um trabalho gratuito, que para você aprender, para você entender, é super importante no processo. Do contrário, você não tem case para mostrar. E quando você não tem um case para mostrar, que conversa que você vai ter com o cliente? Não faz sentido nenhum. Então, é algo que, por exemplo, eu comecei na minha história de criação de sites em 2003, não é 23, é 2003, criando um site primeiro para mim e depois, logo na sequência, eu criei um site para um tio meu. Só que, como era tio, eu falei, conversei, ó, tio, eu tô cobrando aqui tanto, baratinho, e o tio da padaria, e simplesmente deu certo, né? Aquele site foi para o ar e aquilo me trouxe vários outros projetos, tá? Então, é fundamental você começar lá embaixo e trabalhar, quase pagar para trabalhar dentro de um contexto, né, Carla? E eu acho que o mais legal de toda essa história que eu vejo hoje, e as pessoas vão entender isso que vai se conectar no ano de 2025, que é a expertise que tu teve na plataforma da Shopify. Eu tenho que cuidar porque eu falo Spotify às vezes. Para não trocar, é muito parecido. Então, a expertise e a inteligência que tu adquiriu com a plataforma em si. Gente, eu sei da história parcial depois, vocês vão se surpreender onde é que ela fez com essa, como é que ela transformou esse negócio da Shopify, depois sendo já mais especializada em cima do projeto de loja virtual, tá? Beleza, paramos no ano de 2024, dezembro, vocês retornaram ao Brasil nesse dezembro, novembro? Em setembro Ou de seja, retornaram 2024. ali na estica, né, sem grana praticamente de investimento. Então, a pergunta que fica, e eu já tive esses casos, Luciano, vou comprar o teu curso, mas o meu marido vai me matar. Ou coisas parecidas como, eu tenho que ver com ou ao contrário, né? O marido fala, vou ver com a minha esposa, porque, né? A esposa que dá a última palavra na maioria dos lares. O fato é que já teve casos assim, e essa compra do curso, investir mais na época, não lembro qual foi o valor, também não precisa falar, porque o valor já aumentou bastante desde aquele período. É, teve alguma situação assim de, vai comprar, não vai? Teve será que vale, será que não vale? Será que vai... Como é que foi essa história em casa? O Victor, meu esposo, ele me apoia muito, desde quando eu decidi ir para o dropshipping. E ele acompanha muito o que eu estou fazendo. E ele entendeu, junto comigo, a importância do SEO. Porque como estávamos só nós na França, a gente não tinha família, ninguém, a gente conversava muito um com o outro. Então, tudo que eu aprendia, eu compartilhava com ele. E, inclusive, parte do curso ele até fez já também. Então, Importante. ele entendia que eu precisava disso. E aí eu me lembro que quando o curso foi lançado, um pouquinho antes, umas semanas antes, eu tinha feito 4 lojas. E eu tava com dinheiro na mão. Daí tava lá guardado, tava com dinheiro na mão. E aí eu lembro que quando a gente viu o valor, né? Porque até então, no lançamento, a gente não sabia quanto que ia ser e tal. E aí a gente viu o valor, falei, nossa, vou comprar. E ele falou assim: você vai parcelar? Eu falei, nossa, não quero nem saber de fazer dívida, vou pagar no Pix. E fui, paguei e falei, não, isso aqui daqui a pouco volta. Porque eu estava muito certa do investimento que eu estava fazendo. Legal, E então não por quê? teve. Que eu também, eu sabia já, né, do valor do SEO, mas eu já acompanhava seu conteúdo há muito tempo. Então, o que eu pensava? Se no gratuito ele entrega tanto, imagina num curso pago. Legal. Então, eu E- entrei sem medo. Então, no final, é bom que vocês já tinham bastante conversa, porque assim, ó, nossa, acontece bastante, tá? De pessoas que vêm e já, meu marido, conversei, ele tá meio reticente contra não comprar e tal. Fica naquela questão que, assim, no final, os cursos na internet tem tudo uma questão de. Todo mundo parece que entra no mesmo balaio, de promessa, 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 mas né, o resultado depois que é mais complexo para a pessoa conseguir, né? E eu não digo que é fácil isso aqui, tá? Então, assim, eu não sei se tu pegar no teu. Tu não vai lembrar, mas quantas horas tu dedicou entre a plataforma, entre aprender SEO até hoje, nesses 2 anos? Não tenho 500 ideia. horas? 1.000 horas, né? Então, assim, é um volume que passa que a gente não tem nem ideia de cálculo disso, né? Quantas horas tu já trabalhou em projetos, né? Então, somando tudo isso é uma loucura.
Tá, dentro do contexto que tu falou agora, dezembro, e tu já adiantou uma informação que agora eu quero saber, fiquei com dúvida também. Tu falou, meu marido já fez, o Victor, né? Uhum. E ele deve estar assistindo, né? O Victor deve estar aí do lado. O Victor, ele estará para entrar futuramente na área de SEO também, porque a coisa está crescendo aí e vai ter que ajudar? Como é que tá isso aí? Ele até pensa nisso para um futuro, porque o Victor ele trabalha com motores de avião de grande porte. Ah, então ele Então está ele é numa área muito boa. apaixonado pelo que ele faz. Então Entendi. ele pensa no SEO mais para frente, sabe? Entendi. Ah, ele está numa profissão totalmente diferenciada, totalmente É. Mas nivelada. ele gosta muito do SEO. O que o Entendi. Victor já ficou editando de imagem para mim, fazendo pesquisa de lojas que eu tinha que montar e colocava ele para acessar o Ubersuggest para pesquisar, montar planilha de palavra-chave para mim. Ele já fez muito isso. Tá, então estou vendo que num futuro talvez as coisas aconteçam, né, desta forma e a ideia de agência, de urgência passe para a agência e comece a crescer a estrutura, né? E sempre nesse crescimento, assim, Carla, o que que é aconselhável no processo, né? Isso é uma coisa que o Soares também, esses dias comentou lá no grupo, que ele está passando para essa etapa, né, de sair do MEI, né, que tem um certo faturamento mensal, que eu nem sei quanto é que está agora, acho que agora está anual, né? 180 mil, não sei quanto é que está o anual, mas agora ele está passando para o simples, porque simplesmente o negócio decolou, o faturamento aumentou e a contadora dele disse, ó, vai ter que mudar, vai ter que pagar mais imposto, né? Então não tem como manter dessa forma, o faturamento aumentou. E ele começou, vou contratar alguém e tal. Isso é uma coisa lá da frente, mas hoje, tu já está com. Estamos parados em dezembro de 2024. Eu vou adiantar essa pergunta. Hoje a Carla já é a Carla sozinha ou a Carla já tem parceiros que ajudam no processo para tentar aumentar ainda mais o faturamento dela? Essa semana eu fechei parceria com um colega nosso do grupo, o Marcelo Fanucci. Não sei se o Marcelo tá aí, Ah, com para certeza, passar a Marcelo. parte de criação de sites para ele, porque eu tô com uma demanda muito alta aqui. E eu ainda sou mãe de duas crianças, né? Então eu trabalho 5 horas por dia quando eu consigo trabalhar muito. Então, para eu conseguir não ficar doida no processo, eu comecei a. Já acertei com ele que os próximos sites que aparecerem eu vou passar para ele. E vou ficar só com a parte do SEO. Eu tenho parceria com o Bruno Soares também, que a gente trabalha em conjunto em uma loja, que é até de uma aluna aqui. Tenho essa parceria com ele. Eu montei uma parceria também com uma pessoa daqui, que entrou recentemente no curso. Eu não sei se eu ainda posso, se eu já posso falar o nome dela ou não, mas eu não vou falar por via das dúvidas. Não precisa. Deixa. Tá. E estamos aí conectando com a galerinha ali que a gente tem mais amizade e me surgindo muita ideia, muita coisa. O Ricardo também é uma pessoa que a gente está acertando aí um projeto para a gente entrar em conjunto também. E Legal. é isso. Maravilha, e isso eu acho que é um caminho muito bom para quem está ali naquela transição de sair de uma urgência ali, ao invés de antes de sair contratando funcionários, ter um parceiro, ter outro parceiro, e aí ver o faturamento aumentar. Opa, agora eu posso contratar alguém diretaço, 8 horas por dia, aí com registro ou uma conta de um contrato de MEI diretamente para fazer uma entrega de trabalho e não 8 horas por dia, né? Que aí tem as regras também no processo, né? E Luciano, eu tenho eu sou muito assim de imaginar as coisas que eu quero para o meu futuro. E tem muita coisa acontecendo comigo hoje que foram coisas que um ano atrás eu imaginei. Então, por exemplo, quando eu abri a minha empresa em maio, eu não estava com muita venda ainda, mas eu falei, não tinha ninguém me pedindo nota fiscal, mas eu falei, não, eu preciso dizer para Deus que eu estou pronta para ser uma empresa. Então eu vou abrir a minha empresa. E aí, na hora de escolher o nome, que nome que eu vou dar para minha empresa, né? E aí pensei, aí o meu sobrenome é De Felice. Aí eu pensei e falei, bom, vai ser De Felice e Partners, porque eu não vou contratar ninguém, eu vou ter parceiros.
Ali eu já tinha determinado que eu não ia Olha, trabalhar com funcionários, que eu já ia trabalhar com parcerias. Só que eu perfeito. não vendia nem site ainda. E já criou a parceria, a ideia de parceria. É um É, caminho interessantíssimo, tá? Eu diria que dentro dos contextos hoje de dificuldades entre contratação, CNPJ, CLT, hoje, por exemplo, na agência nós temos 15 pessoas atuando e assim, cara, é um problema porque você paga dobrado, você, enfim, tem imposto para um chuchu. Então, eu diria, o meu conselho sempre também é o quê? Esse caminho que tu está fazendo é excelente e o meu conselho é para quem está nessa parte inicial, antes de ir lá e converter para um MEI, do MEI para um simples, por exemplo, e começar a contratar, leve da melhor forma possível sem depender tanto de depois ter que pagar imposto alto, né? Então, quando você fatura lá, é uma loucura, você fatura 100 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil é do governo, você fatura 230 mil é do governo, é uma loucura, tá? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, existe um teto de faturamento do Simples que ele bate na casa para serviços, que ele bate na casa de 3 milhões por ano, tá? 3 milhões e uns quebrados, eu não sei se aumentou isso agora, eu tinha visto 3 milhões e meio, 3 milhões e 300. E a loucura quando é serviço chega num teto de 35% de imposto, tá? Ou seja, olha que loucura, você fatura 3 milhões e 1 milhão fica para o governo. Tá? Então, é uma questão que enquanto você vai conseguindo levar a parceria, é um caminho, tá? Porque quando você vira a chave para você manter, para você não caducar no meio do processo ali, é bem complexo. E o grande ponto, a gente parou lá em maio, aliás, em dezembro, né? E tu abriu o CNPJ em maio. Eu quero voltar numa questão, e eu quero só alertar a todos também, alunos principalmente, quem está aí para entrar nessa área, ou quem já está na área de criação de sites. Gente, se não tiver faturamento fixo mensal, infelizmente tem dois caminhos ali. Você vai levar em banho-maria e vai viver um mês, outro mês vai guardar dívida, no outro mês vive de novo, no outro mês paga. É uma loucura. Aquela história de, dependo de vender um site esse mês, senão complicou. Então, o melhor ponto da vida que você chega como seja um freelancer, uma agência, urgência, é você ter o ponto de equilíbrio das contas quando você tem todas as entradas, por exemplo, virou o mês. Eu posso ficar sem vender que eu consigo pagar as contas da agência, tá? Ou do urgência. Então, quando vocês chegarem nessa situação de ter clientes mensais como freelancer ou como urgência, que eu chamo, o mercado chama assim, eu tenho despesa de 8 mil por mês e eu ganho 10. Então se eu não vender nada, tá tudo bem, eu vou receber, claro, se o cliente pagar em dia também, né? Mas o fato é que esse ponto de equilíbrio é fundamental para vocês sobreviverem tranquilamente, tá? Mas o mercado sempre tá aí aquela, né? Vem uma pandemia, você perde a loucura, você não sabe o que fazer, vem uma guerra, essas loucuras estão acontecendo, então sempre tem que ficar ligado também nisso aí. Mas, né, isso é um detalhe para frente que talvez nunca aconteça. O fato é que paramos em dezembro de 2024, então tu vendia dois relógios mensais. A partir daquilo, não houve briga de casal em casa, isso é ótimo, tá? Isso não teve um acerto entre, né? Para vamos seguir. Esse cara aí parece que está falando as verdades, então vamos tentar para ver onde é que vai. E então passou dezembro, entrou no curso. Dali, qual foi o empenho tendo ali família, tendo a questão, né, de ter os processos de casa, tal, qual que foi o teu empenho dentro do curso? Porque quando eu lancei o curso, e ainda quando é lançado hoje em dia, nós temos um grupo que chama-se 90 mais. Em quanto tempo tu entrou nesse grupo? 90 mais, só para contextualizar a todos, é um grupo que quem preenche 90% do curso vai para aquele grupo. Eu chamo que é o grupo dos especialistas ali, porque já são pessoas que começam a trabalhar na área e as conversas começam a virar mais profissionais ali dentro, né? Do que só o grupo aberto geral do curso, que tem um monte de alunos lá, mas tem gente que está lá dentro e não começou o curso, tem gente que só fez 10%, tem gente que fez 50%, mas no grupo 90 mais tem muita gente lá dentro. Então a pergunta que eu te faço é: fez o curso, comprou o curso em dezembro de 2024, que foi a primeira turma, e dali para frente, como é que foi esse teu empenho? Reservou quantas horas de manhã, à tarde? O que que tu fez para chegar o mais rápido possível no término do curso? Que são 40 horas na média, só para deixar registrado. Luciano, eu demorei para entrar no 90 mais. Eu levei 3 meses, Mas tá bom? porque eu assistia e eu já conseguia conectar com o que eu tinha na minha loja. Então
eu assistia e ia olhar na minha loja o que que eu poderia fazer. Eu assistia e ia olhar. Então, eu não conseguia sentar e só assistir as aulas. Eu ia assistindo e dava uma pausa para ir aplicando o que eu já estava entendendo. Então, e eu não avançava. Gente, eu não consigo assistir vídeo em modo acelerado. Então, eu assisti na velocidade 1. Então, tudo que eu via, que você ia falando, que eu já tinha uma noção de como seria na minha loja, do que estava feito na minha loja, errado ou certo, eu pausava e ia para minha loja. Então, eu não consegui. É minha forma, eu aprendo melhor assim. Eu preciso ir estudando e aplicando, porque senão eu ia fazer o curso todo, ia terminar rápido e depois eu ia ter que voltar e refazer tudo, porque eu não memorizo dessa forma. Então, eu comecei no mesmo dia que liberou o curso, eu já entrei para dar uma olhada já e comecei a assistir as primeiras aulas. Eu me lembro que você lançou, acho que uma semana, uns 10 dias antes do Natal, mais ou menos, que eu acho que foi por volta do dia 13, mais ou menos de dezembro. E nós não viajamos naquele fim de ano, mas nós recebemos muita gente da família aqui. Nós estávamos em 14 aqui em casa no total. Só que eu reservei o tempo para estudar mesmo nesse período, porque eu estava muito empolgada para fazer. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a acordar de novo a velha história de acordar mais cedo para conseguir estudar. Nas férias. Porque, sim, não tenho férias. Assim, eu nunca penso assim, ah, eu vou fazer isso, mas é domingo. Eu faço minha unha de domingo assistindo a aula do Luciano. Então, eu coloco o vidro de esmalte aqui e assisto a aula. Então, eu aproveito o máximo possível do meu tempo, porque o meu tempo ele é dividido em muitas partes. É muita coisa que eu tenho que dar atenção aqui. Então, eu procuro todas as oportunidades possíveis para eu poder estudar. E aí, fui fazendo o curso, aplicando, fazendo. Só que aí, em janeiro, com 20 dias, que eu já tinha começado a fazer pequenas alterações na loja, minha venda começou a acontecer. Eu comecei a ter mais clique, foi muito rápido a mudança que começou a acontecer ali na minha loja e, consequentemente, eu comecei a vender. E aí, naquele mês de janeiro, eu comecei a ter venda de outros países, porque até então eu só tinha vendido na França. Mas como o SEO ele performa, né? Eu fiz na língua francesa a minha loja, mas o SEO começou a performar em todos os países de língua francesa. E aí eu comecei a ter venda fora da França. E aí, as vendas que já eram duas começaram a ser 6, 8, 10. Então, assim, eu não tinha vendido quase nada ali até então, e hoje falta 7 euros para eu bater 9.000 euros de vendas orgânicas. Isso no total, né, de todo o processo, né, de toda a loja, né? Tá, então no final hoje, em termos de Vender com relógio. mais efetividade a partir de janeiro, porque até então eu tinha tido duas vendas no mês. E hoje a média de relógios vendidos por mês no dropshipping, ainda nesse que tu tem ativo, é mais ou menos quanto em termos de números de relógio? Eu sei que eu vendo de 2 a 3 mil euros por mês. Nossa, Mas tem vendas assim, ontem, por exemplo, eu fiz uma venda para Noruega. Foi a primeira vez que eu vendi para Noruega e a pessoa que comprou dois relógios. Aí tem gente que às vezes compra um, tem gente que compra três. tá. Então, eu não sou 2 bem a muito 3 ainda. mil euros por mês tu tá vendendo É, agora? é. E nessa loja eu tenho uma média de 60 a 70% de lucro nos relógios. Ontem Tá. mesmo o relógio que eu vendi que para Noruega foi uma venda de 109,90 euros e eu gastei 41. Então o resto foi lucro, porque o único gasto que eu tenho nessa loja é a mensalidade da Shopify, que são 36 euros. Tá, Tudo então que eu tenho que entra ali é só. tu saiu basicamente de dois relógios, que eram a média de quantos euros? A média dos meus relógios é 52, Então, 55 de euros. 100 euros para 2 a 3 mil euros É, mês, só com é. SEO. E eu preciso admitir aqui que eu não vendo mais naquela loja porque hoje eu não dedico tempo a ela. A minha loja tá às moscas. Faz muito tempo que eu não coloco produto nela, faz tempo que eu não alimento meu blog, porque eu não tenho tempo. Tô tendo demandas de outro lado, ela tá lá vendendo e tá vendendo Maravilha. sozinha. Maravilha, isso aí, gente, isso aí é muito legal esse resultado aí, e claro, levou, né, a gente, tempo
2023, julho. Foi isso, né? A loja primeiro venda. Setembro de 2023, quando eu comecei no dropshipping. Tá. E a primeira Essa venda loja, saiu essa loja, eu comecei ela em maio de 2024, essa loja. e vendeu em julho o primeiro A relógio. primeira venda foi Tá. dia 30 de julho. Então a gente vai fazer 2 anos agora. Imagina, gente, se ela tivesse parado e desistido quando ela começou em 2023, em setembro até maio, ela entrou em outro curso, entrou em outra ideia, aprendeu SEO. Se ela tivesse parado nos 3 meses, 4 meses, isso aqui não é para mim, né? Então, assim, o que eu vejo na história da Carla até então, no momento e onde ela chegou, tem muito a ver com um sangue empreendedor assim, que talvez nem ela sabia que ela tinha lá no começo da história, né, quando ela estava nas decorações de bolo e tal, que ela foi cada vez mais cavando, cavando. Peraí, tem mais coisa lá, tem mais coisa, tem mais coisa. E não parou, tá? Então, isso aí, gente, é um exemplo de perseverança que eu sempre bato na tecla. Gente, não desista. Se tá cansado, só dá uma descansadinha. Ah, tô ferrado da mente. Cara, para sexta-feira, volta segunda. Só que não desiste, tá? Porque esse aqui é um exemplo clássico de resultado que acontece se você não desiste. E um outro fator aqui, gente, outra coisa, quando você está participando de uma live assim, também é legal. Eu sei que isso aqui é uma conversa, né? Vem ideias para vocês e tal. Eu gosto de participar e colocar anotações aqui. Então, eu estou anotando também e entendendo e aprendendo alguns pontos sempre que a Carla traz aqui algum insight legal. Tá? O fator de acordar mais cedo nas férias é estar decidida realmente a dizer, cara, eu quero essa parada de qualquer jeito e tem que funcionar. Eu só vou parar e descansar, talvez, né? Parar de descansar mais tempo quando esse negócio realmente funcionar. Eu achei muito massa isso aí. A dedicação, ela é fundamental. E outra dica importante, assista e aplica. Assista e aplique. Tá? Isso eu lembro dessa história quando falou lá em janeiro, fevereiro, assim, já vendi na Europa. Eu falei, caramba, tá na França vendendo na Europa, já não entendo mais nada. Mas a gente vai acompanhando no grupo lá e vai vendo as histórias acontecerem, né? E foi uma história que ela continuou, isso foi legal. Tá, beleza. Então, a partir dali, tu tá no processo do curso, janeiro começa a vender, começa a vir coisas, e quando foi o tempo ali exato que tu entendeu que. Ah, tem uma outra história também que tu já falou lá também, que é sobre essa tua expertise de dropshipping e tu viu que começou a funcionar. O que que tu fez ali em fevereiro, março para frente? O que que tu, ó, olha a fase empreendedora, gente, ó a loucura. O que que tu fez dali para frente quando tu começou a unir essas coisas? Espera aí, eu tenho experiência em Shopify aqui e agora com SEO, fevereiro, março, o que que aconteceu ali nesse período em termos de novo empreendimento? Luciano, teve algo, eu nem sei se eu já comentei isso com você, mas teve algo assim que me ajudou muito no processo, quando a gente teve o curso de vendas, que eu tinha ganhado o curso, porque eu fui uma das primeiras a comprar, né? E aí eu me lembro como se fosse ontem, você lá fazendo a planilha, montando coisa de horas, não sei o quê, de horas trabalhadas, e se você trabalhar tantas horas, você vai ganhar X. Eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu não consigo trabalhar esse tanto de horas, eu não vou conseguir chegar num valor assim. E eu me lembro que eu compartilhei com você a minha situação. Falei, Luciano, eu tenho filha aqui pequena, eu tenho pouco tempo, eu meio desanimada com. Eu via todo mundo ali conseguindo fazer muito e eu fazendo pouco. E aí eu comecei a sentir que eu ia demorar mais, né? O resultado que eu queria ia demorar muito para acontecer. E aí eu me lembro que você me acalmou e você me falou, Carla. Calma. Ano que vem sua filha vai para a escola. Vai fazendo o que você consegue. Aproveita esse ano para você estudar, para você aprender, para você aplicar, para quando a sua filha for para a escola, você já está preparada. Só que a minha filha começou a ir para a escola agora, e eu já estou ganhando dinheiro com isso faz muito tempo. Olha só, né? E isso está gravado porque tu participou ao vivo, né? Foi o workshop ao vivo de técnicas de vendas, né? Isso, na verdade, gente, é vivência também de quem tem filhos, por exemplo. Você vê a idade, que nem ela tem 9 e 4 anos. Nossa, é furacão. Com 3, 4 anos, 2. Começou a andar, partiu para o furacão. Né? Então, 9 anos, começa a ficar um pouco mais independente, mas ainda depende muito. Então, é algo que no final a gente entende isso, porque tenho filha também, eu vi esse processo de crescimento e sei essas fases. Então, é uma questão que, assim, é aquela velha história. Faz devagar, vai, mas não desista. Dá uma pausa e depois volta, né? Então, legal que isso foi fundamental para tu
parar, né? Dizer, meu Deus, não vai dar, né? É, Então, me acolheu isso, me acalentou, né? Eu falei, não é isso, eu não tenho outro caminho. Eu tenho que fazer isso, é. eu tenho que ter paciência e acreditar no processo, né? Exato. Isso é um ponto, Carla, que eu sempre coloco assim também, né? Tipo, que oriento vocês ali. Cada um tá numa fase, cada um tá numa etapa, né? Para alguns, digamos assim, começou de um ponto mais fácil, para outros um ponto mais difícil. Só que acaba que lá na frente, se não parar, esse aqui vai juntar e vai ficar na mesma linha, né? De execução, né? E até pode passar bem melhor, digamos assim, né? É. Tá, E aí maravilha. eu fiz, então, fiz o curso de vendas e para mim naquele momento foi conhecimento, mas eu não conseguia aplicar muita coisa porque eu ainda não me sentia segura para oferecer esse serviço. Eu gosto muito de validar as coisas comigo antes de vender. E aí fui avançando no curso e eu vi vocês, todo mundo lá do grupo, falando muito do WordPress. Eu não sei, assim, se quem tá aqui tem experiência com loja virtual ou não, só que dá um trabalho do cão para fazer. Então, é assim, e as lojas que me apareciam eram lojas com 100, 125, 150 produtos. Então, são 150 páginas que eu preciso fazer. Cada página com 6, 7 imagens para otimizar. Então, eu comecei a pensar que talvez eu deveria aprender a mexer no WordPress, porque o mesmo valor que eu estava cobrando ali de uma loja virtual, porque eu não conseguia sair desse valor, porque o meu público não é um público que aceita pagar mais, eu comecei a pensar na possibilidade de começar a investir no site institucional. Só que eu nunca tinha visto o WordPress. E aí eu me lembro que por volta de março, abril, eu postei lá no grupo que assim, pessoal, quem tá naquele grupo e não aproveita, vocês estão assim, sendo burros, me desculpem, porque aquilo ali é uma mina de ouro. As conexões que se fazem ali, as pessoas que estão ali compartilhando, ajudando, ensinando, eu tenho certeza que eu não teria chegado aqui, que ainda está muito longe do lugar que eu quero chegar, mas eu não teria avançado tanto se eu não tivesse encontrado apoio lá. Porque foram eles que me ajudaram e me ajudam até hoje a resolver cada pepino que vai aparecendo. Então, eu estou totalmente conectada com eles e eu recebo muita ajuda. E aí, eu perguntei alguma coisa a respeito de WordPress lá e o Bruno Soares me chamou no privado. Foi a primeira vez que eu falei com ele, né? E aí, ele me falou: se você quiser, a gente faz uma chamada de vídeo e eu te mostro como que é o WordPress. Aí eu falei: vamos lá, bora, né? Aí ele me ligou e aí eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Nunca na minha vida que eu vou, o Bruno deve lembrar disso. Eu não vou conseguir fazer esse negócio, porque era totalmente diferente da Shopify. E aí ele me mostrando isso, não sei o que, de template, de botão, e vendo assim, falei, ah, tá bom. E ele me contando a história dele, me incentivando. Falei, tá, desisti. Ali na hora eu desisti. Eu falei, não, eu não vou conseguir fazer isso. Terminei a chamada, passei uns 2, 3 dias, aí eu pensei, falei, não, eu vou conseguir fazer isso, porque senão eu vou ficar um tempão aqui nessas lojas virtual ganhando R$ 3.000 para fazer loja com 100 produtos. E aí fui pesquisar no YouTube, conteúdo, você ainda não tinha o curso de WordPress, E ainda e não tem? aí não tem, mas vai ter, né? Tá Uhum. quase aí. Tá. E aí eu comecei a olhar no YouTube. Vou olhar no YouTube, tem muito conteúdo aqui, vou fazer alguma coisa. E aí eu arrumei um tio da padaria, né? Eu ofereci para uma amiga da estética. Falei para ela, Juliana, você não tem site, eu preciso fazer um site para eu poder aprender aqui nessa plataforma. Eu posso fazer um site para você e você compra o seu domínio e paga a sua hospedagem todo mês? Ela falou, não, beleza. E aí eu construí, através do YouTube, um site do zero. Não usei template, não. Enfim, não usei nada pronto. Fui acompanhando o vídeo e montei o site dela. E aí eu falei, bom, então tá, então eu consigo fazer isso aqui. E enquanto eu ia fazendo, eu comecei a filmar e postar no Instagram. Que eu tava fazendo, que agora eu também ofereci esse serviço. E aí começou a acontecer, né? Aí começou a aparecer uma coisa aqui, uma coisinha ali, minha loja vendendo. E aí eu comecei a vender um site aqui,
outra coisa ali. E aí, Isso abril, maio, junho. já estava mais ou menos aí já, Tá, maio, junho. Levei legal. um mês para construir o site da minha amiga. Tá, e Passei muita aprendeu. raiva. Não foi Ah, fácil, gente. Não foi fácil. Teve dia assim que eu chorei de raiva, de não entender por que que aquele botão eu apertava e o botão não funcionava. Mas enfim, eu estava decidida a que eu ia fazer esse site e eu fiz. a perseverança venceu. Gente, olha o detalhe que ela colocou sobre o grupo 90 a mais, que teve essa conexão entre ela e o Bruno Soares. E aconteceu algo recentemente que a Carla foi chamada de novo para fazer outra live, que vai ser em abril, e o Bruno junto. Por quê? Aí os dois fizeram essa conversa lá em março, abril, e agora eles pegaram um projeto, não sei, todos não vão estar sabendo desse caso, mas lá do curso, que eles pegaram um projeto de loja virtual que fizeram um trabalho de SEO em conjunto, atenderam porque os dois ficaram meio receosos de pegar esse projeto por situação de será que vamos dar conta? E era um projeto grande, uma loja grande, e venderam lá um contrato de 3 mil Um por mês? ano, 3 um mil? ano, 2.000, não, 2.000 por mês, e 2 só mil que a por. gente só que a gente fechou um aumento gradativo. A cada 3 meses está tendo reajuste esse valor. Entendi. E aí, nesse caso, esses dias eles colocaram o resultado lá. Eu não lembro bem, vocês saíram de 20 mil acessos orgânicos para Por quantos? mês, para 54.000 por É 20 mês. mil por mês? 20 e pouquinhos mil para 54.000 acessos por mês. Ou seja, gente, esse case tá liberado para contar isso no abril, tava, né? Tá Tá? ok. Tá, beleza. A Uhum. cliente aceitou lá Aceitou. e vai poder mostrar a loja dela? Vai. Massa. Tá. E isso foi uma cliente que também, uma aluna que também estava no curso ali que comprou para aprender, né? E aí vocês conversaram. Ela chamou o Bruno depois da live dele. Ele fez a live e aí ela Ah, foi atrás dele pro trabalho. Ele, legal. como não tinha trabalhado ainda com loja virtual, me chamou para tocar o projeto com ele. Olha que massa, gente. E assim, ó, o Bruno, o Soares, ele fez uma live onde é a mesma história da Carla. A gente traz o aluno quando dá um resultado legal. E o Bruno trouxe para falar que ele saiu de 4 mil de faturamento do início do curso para 17 mil, acho que era isso. Foi. Então ele fez, ele falou sobre a história dele e a aluna estava assistindo ali e chamou para a conversa. E aí juntou esse trabalho e esse case, o que fizeram, que eu quero descobrir também, porque, poxa, eu não tive esse resultado assim, ó, de 20 para 54 loja virtual, nunca fiz. Então, eu quero entender e aprender também. Em abril vai ter uma data, eu não sei qual data, e vou trazer vocês dois novamente para trazer essa experiência para todos, né? Que é bem válida. Tá, beleza. Então, essas conexões foram excelentes aí desde o começo do curso. O grupo 90 mais realmente é um grupo que vale muito a pena participar. Inclusive, já avisando, não terá mais grupo no Telegram. Isso foi uma decisão, está decidido. Foi numa conversa que nós tivemos lá em São Paulo, agora quando eu fui com alguns alunos lá, e eu já estava querendo fazer isso, eles me confirmaram, cara, bota esse grupo no WhatsApp, porque e realmente isso nos atrapalha, a gente bota a publicação lá e as pessoas não vêm, vai ver uma semana depois que ninguém abre o Telegram. Alguns têm o Telegram só para usar os nossos grupos e não abrem o Telegram. Então vai ser um grupo diretamente no WhatsApp, tanto o grupo 90 mais quanto o grupo do curso em si, tá? Beleza, vamos lá. O Fernando tá de sacanagem. O Fernando colocou que ele nunca esteve nesse evento. Para quem não Ele sabe, o não foi, Fernando né? Tosi, que está aí colocando no chat, ele conseguiu entrar no Google, no evento do Google, duas vezes consecutivas com o nome de outras pessoas. Então, se vocês quiserem um tutorial de como fazer esse processo, existe esse tutorial. Ele vai fazer um curso e botar na Hotmart como passar pelo nome de outras pessoas para entrar, tá? Mas, gente, ele estava com medo na fila que vocês não têm noção. Ele só falava, ih, agora ferrou, agora ferrou. Mas ele passou, deu certo. Mas ano que Gente vem vai honesta não ser. consegue fazer trambique em paz, né? Ano que vem, Fernando, vai ser por facial. Aí eu quero ver se tu vai conseguir quebrar hackear essa vez também, tá? O impostor é mais ou menos isso aí. Tem um filme sobre ele, Penetra Bom de Bico. É nessa ideia aí. Tá, Carla, então paramos no mês de maio, abril, ali, junho de 2025, onde tu começou a aprender o WordPress, foi na loucura também, igual fez com dropshipping, né, com o Shopify. E a partir dali, teve mais um processo que tu fez que tu vendeu um e-book.
que eu fiquei sabendo também. O e-book foi em abril. Abril. Me conte mais E sobre a loucura do e-book e o resultado que tu teve com esse e-book e ainda tem resultado com esse e-book? não, porque eu não divulgo mais ele. Tá, vamos lá. Não Mas divulguei mais. O que vai. aconteceu? Muita gente do dropshipping começou a me seguir porque o meu mentor começou a falar que ele tinha uma mentorada que fazia drop na Europa. E aí as pessoas com curiosidade, né, querendo montar a loja fora, começaram a me seguir. Então eu tenho uma rede ali de pessoas do dropshipping. E eu comecei sutilmente, porque eu não sou muito agressiva em postar resultado, comecei sutilmente a postar as vendas que eu fazia na loja. E aí esse pessoal começou a me perguntar mais a respeito de SEO. E aí eu ajudava todo mundo, mas aí eu parei para pensar, falei, não, eu preciso monetizar isso aqui de alguma forma. E eu falei, vou fazer um e-book. Fui pro chat GPT e fui lá ajudando ele, falando das informações que eu precisava. Criei um e-book de SEO para Shopify. Ele não é um e-book que ensina o passo a passo, mas ele ensina ali toda a teoria a teoria do SEO, né? O que que é uma coisa, o que que é outra, mas não é um passo a passo prático. É um e-book básico para a pessoa ter uma noção. E aí eu coloquei esse e-book a R$ 37,90, R$ 37. E ainda fiz um PDF lá para oferecer de order bump por R$ 14, com os prompts que eu usava para gerar as páginas de produto. Porque eu falei, tem esses prompts aqui, eu vou dar um jeito, vou fazer um dinheiro com isso aqui também. E Tá. aí eu comecei a divulgar lá no meu perfil. E aí naquela semana eu vendi de lucro. O que eu tive do e-book deu um pouquinho mais de R$ 1.000, só vendendo no meu perfil. Tá. Ou seja, é mais um negócio que comprova que e-book vende ainda, né? Então, fazendo com o chat GPT e auxiliando com o teu conhecimento, tu foi adaptando ele. E é o que eu falo sempre assim, o conhecimento de SEO vem antes da IA. Ah, mas a IA faz tudo hoje. Não faz. Se tu botar só na mão, não vai dar certinho. Vai ter erro ali no processo e só quem conhece SEO vai conseguir corrigir. E assim, beleza. Então, se jogou nessa ideia do e-book e tal, mas tirou o e-book, agora não está mais com esse e-book. O total que tu ganhou desse e-book foi R$ 1.000 de lucro ali no geral. De lucro, um pouquinho mais de 1.000. Legal. Mas só para vocês verem, gente, ela tentou, foi mais um caminho, empreendimento. Pô, eu vou para isso, vou para aquilo também. Então, é uma loucura. Nossa, é uma história muito doida, porque, Vai enfim, aparecendo as ideias assim, e eu vou tentando colocar em prática. Você estava falando, né, do espírito empreendedor. Eu, desde os 7 anos, ganho dinheiro empreendendo. Eu sempre procuro formas de ganhar dinheiro, então eu tento aproveitar o máximo possível do que eu estou fazendo no momento, para monetizar de entendi. alguma forma. E aí, bom, fui divulgando o site aqui, vendendo com a minha loja, e aí quando foi em julho, eu montei um grupo aleatoriamente para brasileiros que estão lá na Europa, que estão tentando no dropshipping. Montei um grupo gratuito e comecei a falar de SEO para eles. E aí eu falei, gente, vamos fazer uma aula? Eu vou explicar para vocês como que funciona, para vocês terem uma possibilidade, porque estava todo mundo tentando o tráfego pago, eles não conseguiam, todo mundo desanimado, e eu queria mostrar para eles o que eu estava fazendo, porque estava todo mundo vendo que eu vendia e nenhum deles vendendo. Aí eu fiz uma aula com eles. E aí, quando eu estava ali ensinando não, eu estava mostrando para eles, começaram a me perguntar: Ah, você não vai dar curso? E eu não tinha nada pronto para dar curso, eu não fiz isso com intenção de dar curso. Aí eu falei para eles, eu falei, olha, eu não tenho nada pronto. Mas se vocês quiserem aqui que eu dê uma noção para vocês, a gente monta aqui umas aulas ao vivo e eu ensino vocês a fazerem alguma coisa. E aí, no dia seguinte, eu preparei o link de pagamento e falei, vamos ver o que que dá isso aqui. E aí, naquele dia, eu vendi quase R$ 7.000 para esse Hum. pessoal assim, e foi um curso de SEO muito básico. Não ensinei estrutura de loja, não ensinei montagem de loja, nada. Eu ensinei a eles a pesquisarem nicho, encontrar produto, nomear produto, pôr meta-título, meta-descrição. Então tu faturou 7.000 ali num curso de quantas horas? Eu fiz 3 encontros com eles e depois a gente fez mais 3 só para tirar dúvida. Mas foi Uhum, assim, Luciano, eram entendi. coisas muito rápidas.
Eu fazia no meio da tarde, aqui em casa. Eu pegava dia que meu esposo estava de folga para poder ficar com minha filha. Então não foi algo que me demandou muito tempo. Que legal. Ou seja, existe mais uma porta aberta ali que quando ela entender que, opa, eu vou voltar aqui fazer um treinamento com essa galera aqui, tem um caminho. Então, a Carla acaba de encontrar vias, né, de ganho dentro do dropshipping com lojas virtuais, mais especializada no Shopify, quase eu ia falar o Spotify, e também dentro de WordPress com criação de sites, que ela trabalha o perfil dela no Instagram, bem legal, quem puder botar o Instagram dela depois ali. O Soares tem. Soares, coloca o Instagram dela ali, porque ela também trabalha essa questão dos resultados lá, e isso fez com que ela tivesse mais pessoas pedindo novos negócios ali para ela. Então, ela tem um braço de loja virtual, ela tem um braço de sites institucionais e tem um braço de treinamento. Ou seja, gente, várias opções de ganhos ali que ela acabou criando. Né? O Bruno coloca, Carla Guerreira, é dentro de um contexto desse, né? Porque é só sendo guerreira para conseguir, né, seguir esses caminhos a cada 3, 4 meses, está entrando uma ideia nova e de repente está nisso, está naquilo. Só que o mais massa de tudo, sabe qual é que é? É que os pontos todos que você vai aprendendo na vida vão se conectando depois lá na frente. Né? Então aí começa uma experiência muito massa, porque essa loucura que ela fez de dropshipping, monta loja, sai de loja, monta loja, sai de loja, junta com o SEO, opa, conectou aqui, fez uma boa conexão para resultados. Tá? Então, dentro dessa lógica, a Carla é um polvo de tanto braço que tem. Tá aí uma definição colocada pelo Cleviston. Tá, beleza. Paramos lá em julho de 2000, abril, fez essa questão, a junho e julho já fez treinamento ali, aprendeu o WordPress também. E a partir dali tu começa a fazer sites, que é um ponto bem importante para os alunos entenderem, tu começa a fazer site de sites institucionais. E aí, beleza, fizeste um site, já agora com a ideia de SEO, sabendo, pô, tem uma parada de SEO que dá para aplicar nesses sites institucionais, vendo no curso, vendo o caso da SEO Clínica, que deu, pô, resultado ali em questão muito rápida, né? Eu acho que se empolga, né? Porque vem em 15 dias um resultado já pulando da sexta colocação para a segunda, lá teve casos que foi para a primeira colocação com poucas alterações. E aí a pergunta que fica é, os projetos de sites, depois desse primeiro projeto, como é que tu começou a cobrar? Qual o valor que tu começou a cobrar os teus projetos de site? Comecei a cobrar 2.500 em site institucional, com SEO todo aplicado, mas que antes eu cobrava 3.000 em loja virtual com, sei lá, 100 páginas. E hoje eu passei, e ali naquele ponto eu passei a cobrar 2.500 de site com 5, 6 páginas. Então, ficou Tá. mais suave o processo. Eu vou acrescentar um ponto, Carla, que eu acho que tu não participou, também não era o foco para os alunos ali, até fazia sentido da imersão. Tu não chegou a pegar a imersão, né, de Ah, SEO. só a última aqui não, mas de resto, tudo que você fez eu Tá. participei. A imersão foi, é que na verdade foi uma imersão para fazer ali uma conversa mais específica com o SEO inicial, que é o que está dentro do curso, enfim, né, dentro do Implementation Day que foi feito. Mas lá eu fiz uma enquete. E olha só, eu fiz uma enquete com profissionais, a maioria profissional de criação de site que estava lá dentro, e eu fiz a enquete. Quanto vocês estão cobrando? Aí tinha lá de até R$ 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, ou 2.500 a 3.500, eu não lembro bem. A maioria ficou na faixa de 1.000 a 2.000 reais. Se tem alguém aqui que cobra de 1.000 a 2.000 reais, não precisa dizer sou eu, sou eu, sou eu, tá? Mas eu vou só levantar um ponto aqui. A Carla só conseguiu ir para 2.500, ou melhor, ela tinha 3.000 reais no Shopify lá antes, e ela saiu de lá e veio para site institucional já cobrando 2.500, e ela fez esse processo porque ela tinha uma coisa importante no processo de confiança, que eu acredito que seja isso. Ou seja, tu sabia que o que tu fazia trazia para o cliente Benefício um benefício e resultado. e resultado. Então, ou seja, né, a pessoa vai fazer o site contigo, tu vai aplicar o SEO inicial da forma correta, e se ela quiser, faz uma continuação. Só que o grande ponto, gente, da maioria dos erros que eu vejo no mercado de criação de sites, e assim, quando eu falo, eu vejo, para quem não está acompanhando a primeira vez aqui um vídeo meu, enfim, caiu de paraquedas aqui, o grande ponto é
Eu comecei com criação de sites em 2003, 2004. Hoje nossa agência tem cobranças a partir de R$ 15.000. E hoje eu vejo o mercado cobrando 1.000 a 2.000, que são profissionais que iniciam e não conseguem confiança para conseguir cobrar mais. Então, o fato de tu cobrar, começar a cobrar R$ 2.500 tem muito a ver com o resultado que tu entregava na lógica, correto? Tu ganhou essa confiança dentro desse contexto. Ah, vou começar a cobrar 2.500 já. Foi isso? Uhum, foi. Tá. Passou dali. Tu manteve 2.500. Estamos em julho mais ou menos de 2025. Continuou com 2.500 até hoje. Como é que tá hoje os valores? Luciano, eu tô te escutando aqui e tem muita coisa vindo na minha cabeça, né? Porque foi assim, foi um processo que começou a entrar dinheiro de várias coisas, de vários lados. Nesse meio tempo, eu já tinha feito consultoria também. Porque às vezes vinha alguém, queria que eu desse uma olhada na loja, tal, pontuasse as mudanças, e aí eu comecei a fazer a consultoria também. Eu, eu e uma amiga, nós fizemos a primeira consultoria juntas, nós cobramos por 2 horas e meia uma auditoria completa de um site lá do Nordeste, de jalecos, enfim, e nós cobramos R$ 900. E a pessoa pagou os R$ 900. Só que nós dividimos em duas, ficou ali 400 e pouco para cada uma, mas pagou, a pessoa pagou. E então tiveram as consultorias também que eu fiz, e eu já tinha feito aplicação de SEO em site também, que às vezes vinha alguém, pedia para eu dar uma melhorada ali, só na parte de SEO, fiz documento de SEO também. Só não vou me recordar qual mês que foi cada isso, porque tá tudo acontecendo muito rápido. Não tá Tá. dando tempo, assim, de assimilar muitas coisas, assim. Parece que minha vida entrou como um trem desgovernado. As coisas estão acontecendo, tá acontecendo uma coisa em cima da outra, E, e tá em, enfim. e o detalhe da frase dela, não sei se vocês pegaram, tá entrando dinheiro de tudo quanto é lado, né? É bom isso, né? Tá dentro de um contexto muito bom. E a É. consultoria, poxa, o valor de hora de consultoria tá bem alto, tá bom demais cobrar esse valor, tá? Então, gente, se vocês quiserem ideia de por que e como conseguir cobrar esses valores de 2.500 para quem cobra de 1.000 a 2.000, faça uma consultoria com a Carla. Carla, como é que tu tem a coragem de cobrar esse valor de 2.500 a 3.000, a 4.000, ou enfim, não falei do... Eu quero saber, Carla, daqui para frente, tu continua cobrando 2.500 no site ou como que tá hoje, pulando já para março de 2026? Como é que tá hoje os valores e Aí, qual foi essa subida? na mudança, teve uma virada de chave ali que foi o responsável por isso é o Ricardo. Preciso honrar o Ricardo porque foi ele que me ajudou a sair do limbo, né? Apareceu uma proposta para eu fazer um SEO de uma loja de suplementos e eu só ia fazer o SEO, não ia fazer nada, não ia construir a loja, Shopify também, e era uma loja com 12 produtos. E eu, na minha cabeça, na minha mente escassa, pensei em cobrar R$ 1.000, porque eu falei, são 12 produtos, eu vou fazer isso de forma muito rápida. Mas aí eu tive um pensamento de mandar uma mensagem para o Ricardo. E aí eu troquei uma ideia com ele, pedindo para ele se ele pudesse me orientar, que eu não tinha noção de quanto cobrar. E aí ele falou para mim, ele falou, não, pode começar cobrando pelo menos 3.500. E aí eu pensei aquilo, eu falei assim, gente, eu vou cobrar 3.500, a pessoa não vai, né? Ele falou, não, vai, não justifica o porquê que você está cobrando isso. Fala que é o teu preço, fala o que você vai fazer, e é isso. Tá bom, aí eu mandei até por escrito. Eu falei, não vou nem mandar áudio, porque é um conhecido meu do dropshipping também. Falei, não vou nem mandar áudio, porque ele vai perceber o meu nervosismo, né? E eu vou mandar por escrito. Eu mandei. 5 minutos ele falou, ok. Ele falou que ele ia passar para o dono do projeto, porque ele estava trabalhando na estrutura desse projeto. Daí a pouco ele voltou e falou, ok. Aí eu fiquei me sentindo, porque eu falei, bom, eu posso cobrar mais. Porque vai ter, eu só preciso encontrar quem vai pagar mais, mas eu posso cobrar mais. Então, Ricardo, Perfeito. você foi responsável, por me ajudar a entender assim que eu tinha um potencial ali. E é por isso que eu falo, eu não conseguiria ter avançado tanto se eu não tivesse pessoas ali, se eu não tivesse me conectado com pessoas. Bruno Soares, o Ricardo, o Clebson, mais recente aí também, meu cactuzinho. E
Então, assim, são pessoas que me ajudam a me sentir segura para fazer as coisas, porque eu sei que se eu fizer uma coisa que vai dar errado, eu vou ter eles para me ajudar a resolver. Então, eu faço com segurança. Mas se eu não tivesse Legal. construído essa rede em volta, eu não teria conseguido Legal. avançar. E o grande ponto é que tu soube aproveitar a comunidade, né? Ou seja, a galera tá ali, as conversas acontecem, aí tu vai lá e toma coragem e interage, né? E o Ricardo é o nosso super mega responder. Tudo que tá lá, ele dá aula a cada resposta em todos os grupos. Então, Ricardo, já agradeci várias vezes também. Então, olha o quanto muda a vida de alguém só porque tá lá dando atenção, dando as respostas. Bruno lá, Soares chamou no privado, trocou uma ideia, puf, virou a cabeça da Carla. Ricardo, puf, virou a cabeça da Carla no sentido de cobrança e ela ganhou confiança. E a partir desse momento, talvez essa loja tu levou 15 horas para fazer, tu lembra? Ah, eu nem calculei o tempo, porque foi tão rápido, Luciano. Foi coisa assim que eu tinha tudo muito pronto na mão, já eram produtos que são conhecidos no mercado, só que o dono dessa loja, ele vendia só com páginas de vendas, porque ele só vendia através do tráfego. Então, foi muito rápido para fazer. Eu fiz muito rápido, assim, nem calculei o tempo, mas foi muito rápido. Entendi. E hoje esse 3.500 virou o teu padrão de preço de site institucional ou tu viu que podia ir além? Não, eu vendi em janeiro, eu vendi por 4.000. Vendi dois por 4.000. 2 por 4.000. Então, galera que cobra 1.000 a 2.000, teve um comentário que o Panitz colocou ali. Às vezes cometemos o erro de cobrar o projeto para não perder o cliente, e isso cria um processo ruim em nossos pensamentos e se torna um ciclo, mesmo sendo bons profissionais. Tem toda a razão nesse comentário, e isso acaba acontecendo porque você precisa vender a todo custo aquele projeto naquele momento, porque isso vai te ajudar financeiramente. Então, a partir do momento que você perde aquele projeto, é uma perda grande. Então, por isso que eu falo da questão de tu manter um fixo mensal, que se tu vender ou não vender, tá tudo bem. Se tu vender, maravilha. Se tu não vender, tu tem um fixo mensal que vai te cobrir. E esse fixo mensal, ele justamente vai para onde? Depois que entrega o site, tem que ofertar o plano de SEO mensal. E esse plano de SEO mensal, infelizmente, não é para todos os clientes, porque nem todos sabem valorizar esse SEO diretamente. Sabem valorizar, às vezes, poucos dinheirinho que eles colocam em marketing e acham que não é bom, então jamais vai ser um bom cliente para SEO. O melhor cliente de SEO é sempre aquele que já investe em marketing, ou casos raros, como aconteceu, quem viu o começo do vídeo ali do Jorge Conte, desse case, ele não investe em nada e a agenda dele está cheia. A Google ADS, Meta, e a agenda está cheia. Então tem esse lado também ali, só para acrescentar o que o Panitz falou, que tem o cliente ideal para você cobrar SEO. Não significa que todos os projetos que a Carla vai vender, ela vai conseguir encaixar um SEO mensal depois lá de 2.000, 1.500, R$ 1.000 por mês, tá? Ou mais, dependendo do tempo, ela vai cobrando mais. Tá, então hoje a Carla está na fatia aí de mercado de R$ 4.000 mês. R$ 4.000, desculpa, mês não, R$ 4.000 por site. E dentro desse contexto, o teu melhor mês até agora foi quando? Janeiro. Janeiro. Enquanto tava todo mundo se descabelando para pagar a conta. A Carla fez o resultado. Janeiro sempre é um bom mês, tá? Para a agência também hoje aqui. Eu vejo os alunos também. Eu acho que teve o Cleviston também que falou lá que foi o melhor mês dele. Eu não sei se foi janeiro. Depois confirma lá no chat, Cleviston, se foi isso. E a questão pontual aí é a seguinte: a Carla, hoje eu conversei com ela rapidamente no chat, no WhatsApp, aliás, informal ali, e eu disse, Carla, o que que tu vendeu em janeiro? Ah, Luciano, gente, presta atenção nisso aqui. A Carla pegou e disse, Luciano, eu vendi, deu R$ 15.000, total de entradas. Eu falei, tá, Carla, mas tu não, então tu vendeu R$ 15.000 que entrou, beleza, até aí foi o que tu falou no grupo lá que deu essa venda desse resultado financeiro de entradas totais em grana, que caiu na conta, beleza. Aí eu falei para ela, tá, mas me lista o que que tu vendeu? Aí ela foi, 4.000 de um site, 4.000 de outro site, mais o SEO de site, mais o SEO do outro site, mais o serviço de não sei o que, mais não sei o que. Eu falei, Carla, tu vendeu R$ 41.000 de contrato. E tu não se tocou disso? Por quê? Esse é o ponto, gente, que simplesmente vocês têm que se vangloriar disso, vocês têm que se orgulhar desse cenário. Porque, pô, ela vendeu R$ 41.000 sozinha. A minha venda da agência de janeiro foi cento e poucos mil reais. Com comercial ativo lá, claro, mais receptivo, mais, porque atende o que vem,
os projetos são mais caros, vende menos projeto, a Carla vendeu uma quantidade maior, só que, cara, R$ 41.000 para vender uma única pessoa? Aí você pensa o seguinte, aí beleza, vai lá no outro mês e vende mais 10. Agora vendeu mais 20 mil. E tudo isso tu quebra dividido por 12, você tem lá uma fatia. Então, se eu pegar aqui, ó, o cálculo básico da Carla de R$ 41.000 de soma de contrato, tá? Só para contextualizar todo mundo. Pô, vendi um contrato de SEO por R$ 1.000 por mês, significa que eu vendi R$ 12.000 em contrato. O cliente se prontificou em pagar aquilo durante 12 meses. Assim, quando a gente assume uma parcela de 10 meses para comprar alguma coisa, a gente se prontificou em pagar lá R$ 1.000, porque parcelou em 10 vezes de 100. Então, esses clientes estão prontos para pagar esse valor, que na teoria, se eu pego 41 mil dividido por 12, a Carla acabou de adicionar no faturamento mensal dela R$ 3.416. Tá? Então eu quero que vocês se conscientizem de que daqui a um tempo vai acontecer o quê? Ela vai vender mais um mês, mais 15 mil, pega, divide por 12, mais mil e pouquinho, soma-se aquele valor. Então, se ela for mantendo essa venda, cara, ela vai manter logo uma média fixa que se ela não vender, tá tudo bem. A vida continua, no outro mês ela vende. Até mesmo, né, Carla? Porque vai chegar momentos que tu tá abarrotada de coisas para executar, né? Tem esse lado aí também. Agora, por favor, tu vai comemorar na somatória dos contratos, confere? Perfeito. Sim, Então eu não tá. tinha. Eu lembro que quando eu postei esse resultado lá no grupo, eu só calculei, só pensei ali o que tinha entrado na minha conta naquele mês. Então eu acabei só somando o quanto eu ganhei naquele mês, o quanto que eu tinha de dinheiro no meu bolso aquele mês, Entendi. né? E nem levei em consideração o restante. É E isso aí. aí, ainda quando eu coloquei lá, eu não tinha colocado o que eu tinha vendido na loja ainda, porque eu ainda não tinha fechado o mês da loja, que foram mais 2.400 da loja. Então bateu 17 mil e pouquinho no mês. Foi. Então, gente, no final da história, ela acaba que somando um valor muito bom para o futuro, né? Esse é o ponto verdade da história. E hoje, então, média de 4 mil. Então, quando a gente fala, a aluna sai de um valor de 2 mil para 15 mil, o que que vocês têm que entender? Ela, ao longo do tempo, ela ganhou confiança trabalhando com SEO aplicado nos projetos dela. Então, a gente pode dizer basicamente que o SEO foi algo que te fez, além do Ricardo, que deu as dicas, né, ó, mexe no teu valor aí. O SEO é algo que te garante a confiança para cobrar mais caro, para cobrar, digamos assim, valendo o teu preço que realmente tu vale no mercado, que tu acha, pô, eu conheço, eu entendo. Então, o SEO é uma virada de chave para essa questão de melhorar a forma de tu cobrar o teu projeto? Com certeza. E aí, todas as vezes que eu vou conversar com alguém a respeito disso, Luciano, acontece uma coisa muito estranha comigo, é que eu não vendo. Tudo que vem, tudo que me aparece, vem. Então, são coisinhas ali no dia a dia que eu vou postando no meu perfil. Se alguém observar o meu perfil do Instagram, não é um perfil muito organizado, eu não posto com constância, mas o pouco que eu posto ali, vem pessoas até a mim, ou alguém me indica. Então, eu não faço um trabalho de prospecção, eu não estou ativa ali nas redes sociais, e então, assim, eu vendo sem fazer esforço. Então, quando a pessoa ela chega até a mim, ela já tem uma curiosidade. Ela já quer entender, né? Ela já tem um nível de consciência ali que eu percebo que não vai ser tão difícil eu conseguir convencer. E aí eu dou carteirada, né? Eu pego, mostro minha loja, mostro o resultado, mostro o que eu tô vendendo. Quando é dado que não é muito sensível, que não é sensível de cliente, né? Às vezes um Google Search Console, alguma coisa, eu mostro também ali o que está acontecendo. Ou seja, eu não fico muito, eu não sou uma boa vendedora, aquela assim de argumentar. Eu mostro o resultado. E Uhum. aí, contra dados não há argumentos, né? Então a pessoa ela vê que, poxa, eu tô no Brasil, eu tenho uma loja que eu montei na França e eu vendo. França, Espanha, Noruega, Itália, Alemanha, Canadá, Madagascar. Nossa Vendi para Senhora. uma ilhazinha ali ontem, que é a segunda vez que eu vendo lá. Reunião, Porto Rico, sei lá, Luxemburgo, Bélgica, não sei se eu já falei Bélgica. Não. Só com SEO. E assim, ó, o mais incrível dessa questão é que tu coloca um ponto que é a maior dor dos profissionais de TI, que a gente pode trazer assim, e até de marketing, tá? Porque tem pessoas muito
não confiantes no seu trabalho, na sua profissão e às vezes acham que não tem todo aquele conhecimento para conseguir vender. A Carla, ela falou que ela não vende. Ou seja, ela apenas mostra o resultado do trabalho dela e as pessoas se convencem por isso. E claro, acontece uma conversa e ela tem um preço que ela dá. Ela passa o preço e o cliente aceita ou não pagar. Então, para quem é da área de TI e tem a dificuldade, meu Deus, eu tenho problema de venda, gente, é só entregar, ter o resultado e você começar a postar essas coisas que as pessoas veem e você esfrega na cara, tá aqui o resultado, tá? Então, esse é o caminho que eu confesso que também é uma forma que eu vendo bastante, é assim, ou seja, o resultado, contra os resultados não tem, né? Contra números não há argumentos. Então, gente, só que o grande problema da maioria dos criadores de sites é que eles só criam um site, não aplicam SEO de forma correta, onde é que vai estar o resultado? No máximo na boniteza do site que foi feito. Então, acaba morrendo por ali o negócio, né? Então, o fator também no pós é o que? Você tentar vender. Se você fez o resultado para um projeto, você vai tentar vender o SEO para o próximo cliente. Olha o resultado que eu fiz naquele projeto e olha o que eu consigo fazer para ti também se tu fechar uma continuidade. Então, até teve uma pergunta antes ali, que eu não lembro agora quem foi, que colocou lá sobre se cobra o site, cobra mensal, como é que é. O 4.500, a 4.000 que a Carla colocou ali, ela cobra para o site. Então, depois, esses clientes, ela tem um contrato de SEO mensal e ali que é a base de 1.000 que tu comentou já, né, no grupo lá também, né? Uhum. Então, na base de R$ 1.000 que ela tem ali e tem aquele outro loja virtual que é na base de 2.000 lá que vocês cobram. Então, gente, são dois contratos separados, um contrato de site e um contrato de SEO mensal, tá? Que é fundamental para fazer o site rampar, porque muitas vezes, assim, para quem está no começo da história, só o SEO inicial de tu aplicar o site, criar de forma certa, ele vai dar uma pequena rampada e depende de alguns fatores de ranqueamento, principalmente a força de marca, que muita gente não dá atenção e eu sempre repito isso, que é se você vai fazer um site novo para alguém que tem já uma história na internet, que as pessoas já pesquisam o nome da marca dessa empresa e também elas visitam aquela empresa, existe uma frequência naquela empresa através de Google My Negócio, o Google entende que aquela empresa tem um fator relevante de marca. Então, quando eu faço a mudança do site, isso automaticamente ajuda muito o site a subir rapidamente. Diferente de quando eu estou fazendo um site do zero, o cara não existe, nunca apareceu na internet, boto no ar, sei lá, uma odontologia que acabou de sair para o mercado. Vai conseguir resultado? Vai, mas vai ficar lá na terceira, quarta página, vai começar a aparecer, demora para subir. Você tem que se esforçar um pouquinho mais para fazer esse projeto subir, tá? Mas quando é um site que já está no ar, meu, dá para fazer muita loucura e eu tenho lá, quem não viu ainda, aí é questão de não estudou, não chegou lá, nas lives, que tem uma live lá de uma hamburgueria que em 7 dias deu resultado. Tá? Simplesmente fazendo o básico do SEO bem feito, porque a hamburgueria era topada no Google My Negócio lá de avaliação, ela era topada em termos de busca pela marca e topada de gente entrando nas 20 unidades que eles tinham da hamburgueria, ou seja, todas as cidades simplesmente subiu rapidamente em questão de 7 dias. Enfim, isso faz muita diferença na questão de marca, tá? Vamos lá, gente, vocês tinham razão, os alunos antigos, estamos com quase 80 minutos de live, era para ser 60, passamos 17, mas está no fim, tá? O que mais aqui eu teria é o seguinte, eu quero, Carla, agora 3 perguntas finais, tá? Que são rápidas. Eu quero que a primeira delas é a seguinte, se você pudesse voltar no tempo, tá? Nessa história que, pô, ela foi massa demais, de 2023 até agora, mas vai fazer 3 anos nessa virada de chave total aí. Se tu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Carla, que estava lá atrás só fazendo o topo de bolo, sem saber nada do digital, qual seria esse conselho? Seria faça exatamente esse processo? Ou o que exatamente? Ou talvez a Carla deveria ter voltado para mais anos anteriores e ter entrado? Qual que seria a lógica desse conselho hoje para aquela Carla de 2023? Ai, vocês vão achar que eu sou louca, mas eu não mudaria nada, porque eu acho que o meu processo, pelo que eu vejo assim de muita gente batendo cabeça no digital por muito tempo, eu acho que o meu processo foi até muito rápido. E eu conheci a salvação muito rápido. Então, eu comecei em setembro, em fevereiro eu já estava numa fase de desistir, porque o caminho que eu tinha em vista não estava funcionando para mim. E aí, no comecinho de março, eu encontrei o SEO. E aí, a partir dali,
eu já caminhei em direção àquilo. Então, eu fiquei de setembro a fevereiro, foi muito rápido. Só que eu precisava ter passado por esse processo ali nesse período, porque se eu não tivesse batido tanta cabeça com montagem de loja, insiste, vai ali, tenta de um jeito, monta a loja, desmonta a loja, monta a loja, desmonta a loja. Gente, banner! Quantos banners que eu fiz que ficava horrível. Eu desligava meu notebook, eu chorava, eu falava, eu nunca vou conseguir aprender a fazer isso. Então, assim, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não estaria preparada para a próxima etapa, que foi quando eu descobri o SEO. Porque também eu descobri o SEO ali naquele momento, não ia me ajudar em nada, porque a pessoa que me apresentou o SEO já veio falando do dropshipping. Então, quando eu encontrei o SEO, eu já sabia montar loja. Então, esse processo de aprender a montar loja, eu já tinha passado. Então, eu não tinha, antes, se isso tivesse aparecido na minha vida antes, eu não teria aproveitado, porque eu não teria tempo, eu ia estar com um filho menor ainda, ia estar fazendo uma mudança de país, então eu teria fechado os olhos para isso e eu não teria me interessado. Então, eu não faria nada diferente, Luciano, porque eu acho que eu trilhei, assim, eu encontrei, boas oportunidades. Legal. E então, não vejo no que mudar. Perfeito. Então, ou seja, tudo aconteceu dentro do tempo que deveria ter acontecido. Essa é a resposta, e tu fica com essa mesma história que, na teoria, tu falaria para essa Carla, ó, segue por aqui, por ali, vai chorar, vai bater a cabeça, vai dar vontade de desistir, mas continua por esse caminho. Perfeito, eu concordo com essa tua escolha, porque nada melhor, né, do que você vivenciar todos os processos. E aí tu fala, 3 anos foi algo que eu diria, que tu diz, foi muito rápido. Só que para muita gente, 3 anos parece que é a vida inteira, e as pessoas, elas desistem muito antes, né? Esse é um ponto que dói muitas vezes quando a gente vê, né? Às vezes as pessoas, já tentei de tudo, mas o que que tu tentou? Eu tentei fazer um curso disso um mês, um curso daquilo outro mês, eu já desisti em 10 dias, em 15. Cara, acontece demais isso, né? O imediatismo. Só que para você ter resultados lá na frente, você precisa ter a questão da constância. Isso é fundamental, né? Eu, por exemplo, com criação de sites desde 2003, 2004, SEO 2008, 2009, e se eu tivesse parado e mudado e pivotado? Eu vi, como eu sempre falo, eu vi aos montes de criadores de sites caírem ao meu lado, mas eu continuei em pé. Ou seja, porque eu não parei, não desisti, e graças a Deus eu conheci o SEO no meio do processo, porque senão eu teria caído também. Isso é Eu fato. teria desistido também. Se eu não tivesse encontrado o SEO, eu não poderia estar fazendo algo, alguma outra coisa no É. digital, mas eu teria interrompido o meu processo ali. Esse é o ponto que eu vejo da minha forma profissional também, que esse foi a virada, assim, né? Tá, beleza. Ótima resposta, né, cara? É indivíduo, poder ter certa ou errada, não tem certa e errada, tem certa só. Tá, agora, depois, gente, nós vamos ver todos os comentários ali, a gente vai dar uma olhadinha, vai ter perguntas, vou abrir o microfone para todo mundo. E agora, a segunda questão aqui. Para o aluno nosso atual do curso, que hoje está no curso e está enrolando, está travado, não está aplicando, comprou o curso lá em, sei lá, 6 meses atrás e está lá engatinhando em 10%. A questão é, o que que tu diria para esses alunos que estão lá se enrolando e não estão correndo contra o tempo para terminar o curso e aplicar? Qual é o conselho que tu daria para eles? Curso bom sozinho não faz milagre. Se você não se empenhar, o único exclusivo culpado disso vai ser você. Porque não só eu, mas eu tenho certeza que tem um monte de aluno aí que já está mais avançado que pode atestar que o que eu estou falando, que o método funciona, o curso é muito bom, o suporte que a gente tem é fora do comum. A comunidade que a gente tem ali é uma comunidade muito proativa, uma comunidade que ajuda. Então, o teu resultado só depende de você. Não tem. Se você já está dentro do curso, não tem o que te impeça. Tem pessoas que às vezes eu escuto falar: mas eu tô sem tempo, minha vida é muito corrida. Isso para mim é quase que como um tapa na cara, porque eu sou mãe, eu cuido de duas crianças, eu cuido de casa, eu cuido de cachorro, eu faço comida todo dia, eu lavo roupa todo dia, eu lavo roupa todo dia. E quando eu decidi fazer dar certo, eu passei a dormir um pouquinho menos.
Então, eu, eu poderia ter desistido, né? Hoje mesmo, eu cheia de coisa para fazer, passei a tarde sentada no sofá com a minha filha com febre. Coloquei o notebook no colo, com uma mão eu fiquei trabalhando, com a outra eu fiquei ali fazendo carinho nela, até a febre dela passar, mas eu tava ali. Então, assim, quem quer faz acontecer, só depende de você. Dá resultado. A gente tem provas aqui que dá, então a culpa não vai ser de ninguém se não der certo, vai ser só sua. Perfeito, perfeito. Ótimo conselho. E eu vou acrescentar mais uma informação que eu sempre trago, que às vezes as pessoas vêm, o Bruno colocou lá essa semana, ele tinha fechado um projeto, eu acho que eu não lembro bem exatamente ali, eu não acompanhei muito o grupo essa semana no sentido semana, hoje é terça-feira, né? No sábado, sexta, sábado, domingo teve evento no sábado, Implementation Day, então eu não consegui acompanhar sexta e sábado, mas eu via que ele colocou lá que ele conseguiu um resultado e eu volto a falar de novo, coloco lá sempre quando o aluno vem, pô, consegui um resultado, Luciano, graças a ti. Aí eu coloco o seguinte: 99% é suor, é esforço do aluno e eu aqui sou 1% do mapa. Agora, o que adianta tu pegar esse mapa e tu não pegar ele e começar a seguir o caminho e ir até o final? Só que esse seguir o caminho até o final depende 99, vamos lá, 99% ou 99,9% do aluno. Então, ou seja, muita gente às vezes acha que comprei o curso, puf, vai acontecer. Não, não, não é assim. Né? Tem gente que compra o curso só quer estar no grupo para participar das conversas, mas também não é assim. Tem que comprar o curso, fazer e participar das conversas. Aí o jogo vai acontecer, tá? Maravilha, ótimo. E agora, por fim, e para quem está assistindo essa live que não é aluno, está naquela fase que você mesma já viveu, né? Só consumindo conteúdo gratuito do canal da Escola de SEO, até com medo de fazer investimento, né? O que que você diria para essa pessoa hoje, se ela está aqui olhando essa live, vendo esse resultado, qual que é o conselho que você daria para ela? Independente da função que ela faça hoje, tu, na verdade, pivotou, né? Porque tu estava vendendo com a tua loja virtual, tu fez o curso para melhorar a tua loja virtual e acabou pivotando a tua área de trabalho totalmente voltada para SEO, criação de sites. Então, a gente tem esses casos aqui que estão em outras áreas, que fazem o curso, às vezes, só para fazer uma coisa e acabam vendo outro caminho. Então, qual o conselho que tu daria para essas pessoas que estão aqui hoje pensando em talvez entrar no curso? Tá. Bom, primeiro o indício é que se a pessoa tá aqui é porque ela já tem o desejo dela ali no coração de conhecer mais sobre o assunto, de saber. Então agora é só tomar a decisão. Ficar consumindo conteúdo gratuito não vai te levar muito longe, porque conteúdo gratuito são pontas soltas, né? Não é um caminho que te leva ali do ponto A ao ponto B. Então você não vai evoluir desse jeito, ou então você vai demorar demais para evoluir. Comprar um curso de qualidade e o curso do Luciano é um curso que eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que eu tenho todo mundo aqui assim também para assinar embaixo. É um curso que ele tem lógica. São aulas muito dinâmicas, muito rápidas, sem enrolação. Você entende o conteúdo. Então, o curso vai te levar aonde você quer chegar, tá? E assim, o SEO, quando a gente começa a entender mais ele te dá um mundo de oportunidades. Aqui a gente está falando de site, mas tem muita coisa que o SEO pode fazer por você. A partir do momento que você começa a estudar e ver as possibilidades. E segundo, quem está comprando o curso não está comprando só o curso, está comprando toda a comunidade. E isso, para mim, é tão valioso quanto o curso, porque você vai ter suporte. Então, você não vai caminhar sozinho. Uma dificuldade muito grande para mim sempre foi caminhar sozinha. E eu acredito que é para muita gente também, né? Você começa a fazer alguma coisa, de repente você não tem um suporte, você não tem um apoio, e é onde você desiste. Então, ali você, além do curso, você está levando um suporte muito grande. Se você souber aproveitar esse suporte, você vai fazer conexões ali que além de grandes amigos, né, que você vai fazer, são muitas parcerias que são feitas ali. Eu vejo muita parceria acontecer ali toda hora. Então, você acaba fazendo negócios ali dentro do próprio grupo. E eu falo disso assim com bastante propriedade, porque eu entrei naquele grupo quando era mato. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, a gente estava em 30. E hoje a gente já é centenas ali,
né? Então eu vi a evolução do grupo, eu participo ali ativamente desde que o grupo existe, então eu vi muita coisa acontecer ali. Então, toma a decisão de fazer acontecer e compra, porque assim, gente, o valor do curso para o benefício que você tem, se você aplica, é assim, é muito pequeno. É muito pequeno. Na época eu paguei, não vou falar o valor, mas foi menos de R$ 1.000. E Falou? quanto que eu já ganhei? Mas foi menos de R$ 1.000 na época. E quanto que eu já ganhei de lá para cá? Eu É, não tenho nem essa conta aqui. então, se hoje eu chegasse e falasse, olha, Carla, o curso vai custar para você entrar e ganhar daqui a um ano 15 mil reais por mês, você vai ter que pagar 15 mil reais por esse curso e tu vai ganhar 15 mil reais daqui a um ano, né? Ou seja, Hoje eu pago. Tanto que a minha inscrição lá, meu curso vai vencer em dezembro e com certeza eu vou renovar. Porque eu não posso ficar daquilo. Não da posso ficar fora comunidade. disso. Uhum. E sempre tem coisas novas, né? Então, até, inclusive, hoje Sempre. eu não avisei no grupo, tá? Mas eu coloquei lá, já tá lá, o vídeo do Dr. Jorge, só que eu botei ele para público para amanhã, então ele vai virar lá amanhã, vai liberar. E tem um vídeo pós que eu coloquei, depois que eu saio da reunião com o Jorge, eu falo dos contratos que eu fechei lá com eles, que só esse cliente, por exemplo, lá deu 70 mil reais até agora, né? Então, entre o primeiro contrato, o site, mais o segundo contrato que vai fechar, né? Os 70 mil reais. Então, isso é outra coisa que eu não avisei lá, mas está sempre atualizado, né? Isso é um ponto que eu acho que é bem importante deixar registrado também. Gente, Carla, agradeço demais as informações, foi legal a cronologia. Eu espero que as pessoas que estavam aí acompanhando tenham curtido. Eu não consegui ler os comentários, eu vou dar uma lida. Espero que tu leia também, Carla, porque eles falaram de ti um monte ali nesse chat. Então é importante que a gente saiba o que que eles falaram de ti, né? E se te falaram mal, os alunos ali já estavam Medo. defendendo ali, né? Os parceiros de negócios ali já estavam ali para responder. Gente, é o seguinte, eu vou liberar agora, a Carla vai continuar ativa aqui, e a partir de agora, se tiverem dúvidas para Carla ou para mim diretamente, podem colocar aqui direto, que eu vou liberar aí umas perguntinhas, tá? A gente já está esticado, nossa, 9h46, aí eu exagerei. Então, no momento, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí, tá? Temos uma primeira dúvida listada lá que eu consegui visualizar aqui desde as 21h41 do Ricardo, que é o seguinte, que não é o Ricardo do curso, acredito eu. Você criou a sua própria loja sem ser drop e escalou com SEO? Não. Eu desde o começo sempre fui no drop. Eu trabalho, a minha loja é uma loja de dropshipping. E aí foi o SEO que fez ela vender de forma rentável, porque quando eu comecei a trabalhar com o drop e eu fazia o tráfego pago, ele basicamente se pagava. Eu não tive prejuízo com aquela loja, mas eu também não tive lucro. O dinheiro que eu ganhei foi para investir em tráfego. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar o SEO, remontei a minha loja, né? Joguei tudo fora e comecei de novo. Aí eu comecei a ter lucro, realmente, porque eu comecei a vender com o SEO. Mas a minha loja sempre foi de drop. Perfeito, perfeito. Matheus Arruda, Matheus é nosso aluno. Carla, você usou SEO local na sua loja ou foi sempre focado a nível nacional ou mundial, né? Não. Sempre foi nacional. E eu uso traduções, eu uso mais duas traduções na minha loja também. Então eu fiz toda a construção dela em francês, e aí eu usei um aplicativo lá para traduzir o espanhol e o inglês, e estou ajustando também, porque ele faz uma tradução muito mal feita. Estou ao longo do tempo fazendo ajustes na tradução e estou vendendo em países com outras línguas também. Então, por exemplo, as vendas que eu faço na Espanha é porque o meu espanhol tá performando. Essa venda que eu fiz na Noruega, eu não tenho a menor ideia de onde veio. Inglês, talvez. Então, em Porto Rico, eu vendi também, que veio através do espanhol. Eu sei porque quando vem a venda, ela mostra de qual página que se originou, né, a visita. E aí eu vejo lá que é, por exemplo, barra ex, barra em. Então, eu sei que é de páginas que estão em espanhol, em inglês. Então, eu sempre fiz posicionamento nacional. Não sei nem se isso se enquadra em nacional, né? Glo- Porque o O negócio global. ultrapassou.
fronteiras, ficou global. Uhum. Só É, não vendo para o Brasil porque eu não tenho mercado aberto aqui. perfeito. Não abri para vender aqui. Esse é um ponto que ele, na verdade, ficou global por causa dos dois idiomas. Então, possivelmente, tinha gente em outros países, sei lá, Noruega, pesquisou em espanhol e eu estava num site do Google espanhol ou de algum outro lugar e achou por causa da otimização que tu fez no espanhol. A pergunta do nosso amigo Samsung SMA566Z. Tá certo aqui? Quando entra, ele entra, assume com o nome do celular. Tá tudo bem. Tem nichos que o SEO não funciona para empresas de serviços? Eu vou responder essa, Carla. Todas as empresas de serviços, SEO funciona. Se tu quiser citar um nicho específico para a gente dar uma ideia de exemplos ou de resultados que já foram alcançados, também seria um caminho, tá? Então, quando a gente fala, Gustavo, maravilha. Gustavo, quando a gente fala de SEO, as pessoas têm um problema muito sério com SEO local e SEO nacional. Nossa, uma vez eu tive um comentário lá que eu tive que brigar com a pessoa para explicar coisas do tipo assim: ah, eu vejo o Luciano falar muito de SEO local, então ele não ensina SEO nacional. Tá? A questão é que as duas coisas são iguais, a única coisa que muda é que no final você adiciona a cidade a qual você está focando. Então, por exemplo, se eu quero aparecer para uma loja virtual que vende relógio, eu vou chamar de relógio XTZ, o nome da marca, pensando no que tem procura. Que é o que a Carla fez na loja virtual dela. Sabe o nome do produto, lá tem procura disso, ok. A partir do momento que ela coloca por exemplo, do lado a cidade de São Carlos, né? São Carlos, É. por exemplo, relógio XTZ São Carlos, beleza, ela vai atingir aquela página naquela cidade. Então, nesse contexto, para qualquer serviço, para qualquer questão, serviço local ou negócio nacional, o SEO funciona para tudo. Eu não sei se dá para dizer, ah, não tem alguma coisa que o SEO não funciona, né? Em termos de site, que fique bem claro, a gente está falando sempre focado em site. Eu não estou citando TikTok, eu não estou citando Instagram, porque o curso ele tem o foco voltado para site e tem foco voltado para atingir Google e tem foco voltado para atingir as IAs também, né? O que mais acontece é também resultados na IA devido a um bom trabalho de SEO e alguns fatores que são potencializados ali na hora que a gente faz o trabalho diretamente de SEO, a IA entende alguns fatores e releva mais. Mas isso é conversa para outra, para dentro do curso lá. Inclusive tem no YouTube, tem lá, bota lá GO dentro do SEO, aí tem 6 aulas gratuitas sobre isso. Ah, inclusive vocês ganharam, né? Quem preencheu a enquete lá. Stephanie, se puder colocar aquela enquetezinha aqui, quem não preencheu, quem preencher agora, ganha aquelas 6 aulas lá sobre o GO. Vamos lá. O que mais aqui? Gustavo, ok? Eu acho que era isso, né, Gustavo? Maravilha. Vamos abrir o carrinho agora, galera. Não, tô brincando. A Stephanie tá ali, ela dizia, Luciano, tá doido, não falou nada pra mim, vai abrir o carrinho agora. A gente tem que ajustar o curso ainda, botar uns bônus que estão lá dentro, que faltam colocar lá dentro, enfim, tem umas coisas. E tem bônus diferente do que foi colocado da última vez, o pessoal vai me matar do último que entrou, mas faz parte. Mas não vai ser tanto assim também. Carla, você usa domínio .fr ou .com? Ponto com. Perfeito. Isso Porque, global. é, mas, porque na época que eu comprei o meu domínio, a pessoa que estava me ensinando SEO ali, ela não tinha me explicado que se eu comprasse um domínio local, né, um ponto .fr, eu teria mais performance. Aí eu comprei um ponto .com. Mas no fim, eu não sei até que ponto isso foi ruim, porque talvez o ponto .fr ia Limitar. me limitar. Podia limitar sim, tá? Ainda mais se fosse só o francês, a escrita e tal, ia limitar nesse ponto, né? Vamos lá. Outra questão aqui. Atualmente tem quantos projetos trabalhando o SEO sozinha? Pergunta da nossa querida Letícia, que está no curso. Atualmente tem quantos projetos trabalhando SEO sozinha e quantos em parceria? São 3 perguntas dentro de uma. Quantos são loja e quantos institucionais? Tu tá vendo o chat aí também, né? Luciana, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, porque Não? senão eu vou Tá. perder minha Então, linha de raciocínio. vamos pela primeira. Atualmente tem quantos projetos trabalhando o SEO sozinha, sem a parceria? Tá. Basicamente todos, porque eu tenho o Bruno, que eu trabalho com ele em um projeto. Eu e o Ricardo, a gente está desenvolvendo alguma coisa ainda.
tem a Bárbara, que a gente começou agora, mas a gente só fez um ajuste em um trabalho por enquanto, e o resto eu faço sozinha. Tá, mas em números de SEO sozinha. Pô, atendo 4 clientes mensais sozinha aqui. Qual é o número sozinha? Não, Você- SEO mensal eu só tenho o do Bruno, e tem um que eu vou começar agora. com parceria. Entendi. Não, um que eu vou começar agora de um salão que eu acabei de fazer, que eu entreguei ele no mês passado. Nós vamos começar o SEO dele agora nesse mês. Tem minha loja, que eu não posso nem falar se eu toco esse projeto, porque a coitada tá lá largada. E é isso, o volume de dinheiro que eu tenho mesmo ainda não é do SEO mensal, são Uhum. de trabalhos que vão aparecendo. Os projetos têm um pequeno valor mensal que vem entrando já. E quantos são lojas e quantos institucionais? É 2 lojas, na verdade, tu tem, né? A tua e mais essa outra que a gente sabe ali. E o resto é institucional, né? É, É isso aí, mas né? de vez em quando aparece alguma coisa, assim, e eu ainda pego loja para fazer. Mas hoje eu tô tentando não divulgar mais esse trabalho, porque dá muito trabalho. Entendi. Tá, vamos lá. Vou responder mais 2 perguntas ali do Panitz, que seria a dúvida do Thiago me levantou a questão sobre isso. As TLD, no caso, os domínios ali, né, fazem diferença no SEO.com.br, .com ou novas como ponto .digital, .host, realmente faz diferença. Vamos lá, eu vou voltar para o passado. E o passado diz que quando você está no Brasil, tem um negócio local ali, pô, ou um negócio nacional e está focando no Brasil, vai no .com.br. É tradição, a pessoa olha, domínio.com.br já está assimilando que é Brasil, e tal, já vai direto. Isso no passado era mais forte, tá? Com o passar dos anos, tá? Isso meio que foi caindo por terra. Não necessariamente hoje você registrar um .com, você vai perder para um .com.br em termos de SEO, se o teu site é português, está focado, hospedado no Brasil, e tal. Então, hoje isso caiu mais por terra, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho escola de SEO.com, eu tenho a marca registrada e na época que eu fui registrar .com.br não tinha. Vamos trabalhar em cima do ponto .com e bora para frente. E eu teria hoje, se esse ponto .com.br aparecer e ir para o ar, eu vou lá e tiro o cara, porque basicamente a gente tem a marca registrada e ninguém pode usar a mesma marca. Né? Ou seja, está lá com o domínio com outra pessoa, ponto .com.br, até um dia ele parar de pagar e tal, ou um dia eu conversar com ele lá e trago só para ter o domínio, né? Mas, enfim, acho que respondemos, né? Tá. Última pergunta, Carla. Obrigado pela explanação que você fez. Ok, estava pensando em ser um vendedor. Não sei qual integração que faço para Drop, Shopee, Ok. Shopify. Fico em dúvida e medo quanto à integração toda, configuração. Beleza, ele quer entrar no mercado de venda com loja virtual e tal, e ele está com dúvida em qual que ele vai entrar, sobre integração, enfim, que ele faz do dropshipping ali, ou melhor, da Shopify com as integrações com esses Shopee. Eu acredito, até vou responder aqui rapidamente, as grandes marcas como o Shopify, Nuvem Shop, todas elas têm integrações mais fáceis. Confere, Carla. Sim, Tá, principalmente no dropshipping. O dropshipping a gente faz a integração muito rápido, porque a gente usa o AliExpress para poder puxar esses produtos, né? E aí, quando a gente instala, a gente faz a conexão do Shopify com o AliExpress, a gente já coloca junto o método de envio do AliExpress. Então, eu não me preocupo com o envio. Eu faço a venda, a partir do momento que eu fiz a venda, eu vou no meu fornecedor, faço a compra com ele e o meu próprio fornecedor já manda para casa do produto, manda o produto para casa do cliente. Então, eu não tenho problema de logística, porque isso é feito tudo de forma perfeito. automática. Uhum. E checkout Tá. também, eu já uso da própria plataforma. Beleza. É que ele pergunta também se você fez o tráfego para, no caso, uma página de captura que leva para o loja de drop? Não, não fez, porque é uma loja virtual completinha, com todas as informações, porque aqui talvez ele esteja muito dentro de um contexto que muito acontece na internet, que é a pessoa fazer, um produto X é só um produto e tal, e uma página de LP completinha só para aquele produto. Esse tipo de página não vai dar resultado nacional em SEO nem querendo. Nacional LP não vai dar certo, a não ser que o nome do produto seja exclusivo só daquela página, tá? Só daquele negócio. A loja foi feita fora de uma plataforma só com checkout. Não, a loja foi feita 100%, né? Estou respondendo por ti.
é 100% dentro da Shopify, né? Meu Deus, eu vou falar Spotify ainda. Tá. Gente, encerramos de perguntas por hoje. No mais, qualquer questão que vocês tenham dúvidas, alunos que estejam lá no grupo de alunos, fiquem à vontade, na Hotmart também. Lembrando que as respostas são segunda, quarta e sexta, tá? Às vezes em uns podcasts lá que eu respondo algumas dúvidas, mas faz parte. Alguns gostam, outros acham que é muito áudio, mas faz parte da entrega também. E quem está com dúvidas, pergunte para a Carla. A Carla tem o Instagram dela ali também hoje, né? Se quiserem conversar com a Carla, fiquem à vontade aí para. Ricardo pediu para eu mandar podcast à vontade. Olha que eu vou mandar. Vocês não sabem da maior ainda. Eu já revelei, eu não vou nem falar. Não, Carla não pode falar, Carla. Existe uma outra história que eu farei visitas para os alunos, mas isso é um outro caso. Eu já falei, né? Não poderia ter falado. Mas que fique aí pela frente. No mais, gente, espero que vocês tenham uma excelente noite. Agradeço demais a presença. Espero que essa conversa tenha agregado bastante. E Carla, muitíssimo obrigado. Isso foi muito importante para as pessoas aqui se inspirarem no que tu fez, nesse resultado que para mim é fantástico, tá? É aquela velha história. Eu não consegui fazer o resultado que vocês fizeram naquela loja virtual por mais tempo que eu já tive de experiência e trabalho de SEO e tal. E eu, no meu tempo, não conseguiria ter feito isso lá em 3 anos tão rápido. Enfim, tá excelente, né? Tá voando, tá muito bem. Alguma palavra final, Carla, para finalizar hoje? Não, Luciano, eu agradeço a oportunidade. Isso que você faz de chamar os alunos de vez em quando para poder falar sobre as sua trajetória, os seus resultados, é uma valorização muito grande que você mostra com a gente, né? Porque você enxerga a gente, né? E você vibra com a gente, você participa das nossas conquistas. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. É só Maravilha, isso. E maravilha. Quero. obrigada a todo mundo aí que ficou também todo esse tempo aí aguentando a conversa. E alguém, se alguém tiver alguma dúvida, me chama. Perfeito, gente. Muito obrigado a todos aí. Tenham todos uma excelente noite e vejo vocês aí, ou vocês me veem lá nos vídeos do YouTube. Amanhã tem vídeo importante, 9 horas, não, 11 horas da manhã. Vejam esse vídeo que é o resultado de 5 cliques para 100 cliques por dia, que eu mostrei o case, falei o que que a gente fez, quantos artigos, quantos backlinks que a gente usou. Vejam esse case que tá bem legal, tá? Valeu, gente. Tudo de bom para vocês. Até mais. Até.